Olá, pessoal! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é o Desbloqueia. Aqui eu mostro tudo aquilo que está bloqueando a sua vida e impedindo você de ir para o seu próximo nível, impedindo você de prosperar, né, de conquistar os seus sonhos, conquistar tudo que você deseja. Eu sou a Tainá e hoje o nosso tema é a ansiedade na visão holística, né? Como que a ansiedade ela é vista fora da ciência, né? Fora da medicina tradicional, como que a gente lida com a ansiedade numa visão mais holística mesmo, né? Numa visão mais psicossomática, uma visão mais metafísica. Olá, quem tá chegando? Tudo jóia? Então, começar falando um pouquinho que a saúde, né, na nossa visão holística, ela é ampla, né? A gente não considera apenas a saúde do corpo físico separada da saúde mental, separada da saúde emocional, né? Tudo isso é integrado, a gente considera a saúde, o bem-estar dos nossos vários corpos, né? Nos nossos corpos sutis. Então, para que você tenha realmente saúde, você tem que ter saúde mental, saúde no corpo físico, saúde emocional, né? Saúde espiritual, né? Porque também é um dos nossos corpos. E por conta disso, né, a gente tem a questão da psicossomática das doenças ou a metafísica das doenças, que seria o quê? Quando a mente ou os nossos pensamentos, as nossas emoções, elas influenciam de tal forma no nosso corpo físico que acaba gerando uma doença, acaba gerando um transtorno, né? E já reforçar mais uma vez, né, que eu não vou estar falando de uma visão, de uma medicina tradicional, não vou estar falando, até porque eu não sou médica, né, estou falando mesmo de uma visão holística, uma visão que é mais abrangente, né, trazer umas reflexões para vocês sobre a ansiedade, né. Então, eu vou começar falando, né, eu recebi essa pergunta na caixinha de perguntas, né, sobre ansiedade, e como era muita coisa para eu falar, para eu escrever, eu resolvi mesmo gravar um vídeo, né? Eu acho que também fica mais didático, fica mais fácil da pessoa compreender, né, como eu posso ajudá-la, né? Então, vou começar falando aqui um pouco dos dados, né? O Brasil, ele é considerado o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, né? Nós temos o maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. E vamos combinar que esse número ele seria ainda maior se as pessoas não tivessem preconceito quanto a uma psicologia, quanto a uma psicoterapia e atrás, né, de buscar uma ajuda mesmo quando estão sofrendo, né? Então, a gente já tá lá no topo do ranking. Então, se você sente ansiedade, saiba que você não está sozinha, né? A ansiedade também ela lidera o ranking de pesquisas, né, no Google, pesquisas sobre saúde, né? É o top lá dos tops, né? Todo mundo quer saber como lidar com a ansiedade, o que fazer para lidar com isso. E o principal foco são os jovens adultos, né? Quem tem mais de 21 anos até cerca de 30, 40 anos. E eles colocam que isso talvez seja principalmente por conta do início dos trabalhos, né? Quando você sai da faculdade, quando você está ali começando a vida profissional, começando a ter sua vida financeira, né? Aí que você para de depender um pouco dos pais, tem que lidar com a sua própria realidade, né? Tem que se tornar realmente um adulto. E vamos combinar que é um pouquinho estressante, né? Outro fator também, a pandemia, ela aumentou mais de 25% nos casos de ansiedade. Ela aumentou a ansiedade mundial, né? Todo mundo ali com medo de pegar, de ser contaminado, a questão de ter que ficar isolado em casa, ter que ficar preso, o medo da nossa família, né? Da questão da segurança mesmo da família. A questão do luto, muita gente perdeu familiares, perdeu amigos, né? Eu fui uma dessas pessoas, perdi uma grande amiga. Então, isso tudo colaborou ainda mais para aumentar a nossa ansiedade, né? E a ansiedade, ou transtorno de ansiedade, né? Transtorno geral de ansiedade, ela é considerada uma doença psíquica a depender da sua intensidade, a depender da sua quantidade, né? Por quê? Porque a ansiedade ela é normal, né? Da nossa vida. Na verdade, ela é um fator
de luta, de sobrevivência, de quando a gente ainda vivia nos tempos das cavernas, que a gente tinha que lutar para sobreviver, que a gente ainda tinha que fugir dos predadores, né? Que a gente ainda estava ali na caça. E isso ainda mantém na gente, né? A gente ainda mantém essas características ancestrais. Mas o que acontece? Quando ela chega a um nível que ela já está atrapalhando a nossa vida, aí é quando ela já se torna um transtorno, é quando ela já se torna, vamos supor mesmo, uma doença, né? Que precisa de um tratamento, precisa de um auxílio, precisa buscar ajuda, né? Então, o que acontece? Ela nos prepara, então, para a luta e para a fuga. Então, a gente tem isso, né? Todos os dias. Vamos combinar que se a gente morasse nas cavernas, a gente tinha que comer, a gente tinha que sair para a luta, tinha que coletar nossas frutas e tomar cuidado para não ser pego, para não ter um problema com um caçador, encontrar uma onça, encontrar um leão, alguma coisa assim. Os principais sintomas, então, que eu anotei aqui da ansiedade é fadiga, ao mesmo tempo inquietação, irritabilidade, tensão muscular, né? Dificuldade de concentração, taquicardia, né? Você tá ali muito agitado, o coração tá batendo 500 km por hora, uma sudorese muito excessiva, uma dor de cabeça também. E a Cristina Cairo, né, ela comenta que ninguém nasce ansioso, né, que ninguém nasce com predisposição a ser uma pessoa ansiosa. Nós começamos a nos tornar ansiosos a partir da nossa criação, né? Então, mais uma vez, olha a importância da gente lidar com as crianças de uma forma mais agradável, né? De uma forma mais gentil. O que acontece? Ela inicia com as cobranças, né, dos nossos pais. Não que a gente não deva fazer cobranças, mas é a forma que essas cobranças elas são feitas, né? A forma como os nossos pais nos cobravam, né? E o que acontece? Quando os nossos pais são inquietos, eles cobram comportamentos, né, de maneiras agressivas, né? É sempre gritando, é sempre humilhando a criança, né? Tipo, cobrando que ela seja perfeita. Isso vai gerando uma ansiedade na criança, né? E a partir daí a gente vai começando a ter essa ansiedade, né? Quando a gente quer cobrar resultados muito grandes de uma criança que talvez ainda não tenha nem entendimento, né? Né? Quando você quer que a criança esteja com todas as tarefas prontas, com o quarto arrumado, com tudo organizado, mas a gente não tem aquela paciência, né? São pais realmente mais intolerantes. E essa irritação, essa intolerância, esses gritos que normalmente são cobrando, que é feito, né, para criança, para cobrar a criança, vai deixando a criança ansiosa. A criança ela vai absorvendo isso para a vida dela, né? A criança ela absorve muito fácil a vibração da família. Então, quando principalmente os pais são muito irritados, a criança também tende a ser irritada. Quando os pais começam a ter problemas no relacionamento, a criança também vai absorvendo isso para ela, porque ela é muito sensível, né? A criança ela é muito sensível à variação energética do ambiente, né? Ela capta, por mais que a gente ache que a criança não está entendendo nada, a criança ela capta tudo isso, como é feito, como que é demonstrado para ela, como que é passado para ela, né? Ela sente realmente essa energia. E o que acontece? A ansiedade, ela também é uma defesa, né? Ela é nosso sistema de defesa contra o tempo que está passando e contra as cobranças, né, da vida, as cobranças, nossas autocobranças, as coisas que a gente deseja. Então, antigamente, o que acontecia? A gente respeitava muito mais o ciclo da natureza, a gente respeitava o ciclo da vida, a gente sabia que de noite era hora de dormir, quando o sol raiava, quando o sol aparecia ali, a gente levantava para ir trabalhar, né, trabalhar no campo, a gente sabia esperar o tempo da plantação, a gente sabia quando tinha que cuidar ali das nossas sementes, a gente sabia que tinha que regar, que o tempo da colheita, que não adiantava a gente querer colher se mal tinha plantado a semente, né? Não adiantava, a gente sabia disso. Mas o que acontecia? Hoje a gente não tem mais essa noção, a gente já se desconectou muito do nosso ambiente natural, a gente já se desconectou muito da natureza e dos ciclos da natureza, e por conta disso a gente fica ali fora do tempo, né? A gente fica flutuando ali fora do tempo.
A tecnologia também ela trouxe muita velocidade, né, para acelerar ainda mais a nossa vida, vamos dizer assim, né? Então, a gente não está mais no nosso tempo presente, que é a grande questão da ansiedade, né? Quando a gente não está no tempo presente, a gente está sempre com o pensamento lá no futuro, a gente está sempre pensando no amanhã, no depois, no que vai acontecer daqui a um ano, daqui a tanto, quando que as coisas vão se resolver. Tudo isso é uma característica forte da nossa ansiedade, né? E agora, principalmente, né, com o mundo todo digital, né, o mundo online, nós temos ainda mais um excesso de estímulos à nossa volta, né? De noite, que a gente deveria estar dormindo, a gente ainda pode estar trabalhando, a gente ainda pode estar ali conversando, a gente tem a questão das luzes, o celular, os sons, a TV ligada, é alguém conversando, é alguma coisa aqui. Então isso gera também uma aceleração mental, que a gente não está preparado, vamos dizer assim, nosso corpo não é preparado para isso, né? Ele não é preparado para lidar com tantos estímulos, então ele fica acelerado porque ele quer dar conta de tudo. Outra coisa também é que quando a gente saiu da natureza, né, houve uma demanda por produtos, né? A gente saiu ali, a gente não planta mais, a gente não colhe mais a nossa comida, então a gente demanda que alguém faça isso, né? Que é quando começa o consumismo mesmo. E aí, quanto mais poder a gente vai tendo, assim, não vou dizer poder exatamente. O que acontece? Quanto mais a gente vai indo para a cidade, mais a gente vai demandando. Então a gente vai aumentando ainda o consumo. E é claro que quem vende o consumo quer vender ainda mais, né? Então ele vai aumentar ainda mais a sua produção para poder gerar mais consumo, mais produção, mais consumo. E isso vai acelerando, né, ainda mais esse pensamento de que a gente não pode parar, de que a gente tem que estar trabalhando, de que a gente tem que estar produzindo, de que a gente tem que estar sempre ali dando conta dessa demanda que ela é infinita. Vamos combinar que demanda hoje ela é infinita, né? Por mais alimentos sejam produzidos, sempre vai ter gente com fome, sempre vai ter gente querendo mais, sempre vai ter gente para comprar alimentos e alimentação e outras coisas também, né? Tô falando alimento porque é muito básico, é a coisa mais óbvia que a gente consegue pensar, mas demandas por produtos eletrônicos, demanda por serviços, né? E também esse excesso de consumismo, ele vai criando um excesso de desejos, né? Então nós queremos cada vez mais, né? Eu quero sempre mais. Quem nunca ouviu essa música, né? Então a gente vai sempre querendo cada vez mais. E quando nós ansiamos demais, quando nós queremos demais, nós entramos num desequilíbrio emocional, um desequilíbrio energético, né? Esse querer demais, esse ansiar demais pelas coisas, ele afeta o nosso terceiro chakra, né? Que é o Manipura, né? O nosso terceiro chakra, o plexo solar, o chakra que está ligado às emoções, né? A principal função desse chakra é justamente sintetizar, é digerir as nossas emoções pesadas, entre elas a ansiedade, né? A ansiedade, ela entra nessas emoções viscerais, nessas emoções profundas. E quando a gente tá, então, ansiando demais, querendo demais, desejando muito, a gente acaba desequilibrando esse chakra. E o que acontece? Ele é ligado às glândulas suprarrenais. Então, quando a gente tem um desequilíbrio do nosso chakra, a gente também vai ter um desequilíbrio na produção de adrenalina das glândulas suprarrenais, né? Então, a gente tá sempre, devido ao excesso, né, de estímulos, principalmente, né, por conta da ansiedade, a gente tem excesso de estímulos, então a gente também tem um excesso de estimulação das nossas glândulas, então a gente vai ter um excesso de adrenalina no corpo, né? E a adrenalina, ela prepara o nosso corpo pra gente fugir, ela prepara o nosso corpo pra gente lutar. Então esse excesso de adrenalina que se concentra ali, ela vai gerando tensão muscular no nosso corpo, porque a gente tá ali, a gente tá pronto, a gente tá ansioso, né? A gente vai ficando ali preparado realmente para uma batalha. Mas essa batalha, ela não vai existir, né? Essa é o triste. Essa batalha, ela não vai existir. A gente não vai entrar em guerra com ninguém, a gente não vai lutar com ninguém, a gente não vai socar a cara de ninguém, a gente não precisa fugir de nada. Ninguém tá ali pra nos devorar, não tem nenhum animal ali que vai querer, né, pegar a gente, e a gente precisa se defender, a gente precisa correr.
Então, a gente fica sempre com essa tensão, porque isso é algo que nunca acontece, né? Quando você se prepara para uma luta, você tá ali juntando adrenalina, você luta e depois você descansa, porque já passou, ou a ameaça já foi embora, né? Mas no nosso dia a dia a gente não tem. Porque, tipo assim, a ameaça nunca chega, a gente tá sempre preparado, né? A gente tá sempre ali somente aguardando aquilo que vai acontecer, aquilo que vai acontecer, aquilo que vai acontecer, que nunca acontece, né? Então, assim, a gente tá enchendo o gás ali no champanhe, o champanhe nunca estoura. Então, ele tá ali tenso, né? Esperando o momento de sair a rolha e ele nunca estoura, né? E outro fator também é que toda essa tensão da adrenalina, a gente aguardando essa ameaça ela gera um medo muito grande, né? Porque a gente tá ali preparado para lutar, para fugir, justamente porque a gente tá com medo, né? A gente teme pela nossa vida, a gente teme pela nossa sobrevivência. E o que é a ansiedade se não o medo do futuro, né? A ansiedade, a gente tá sempre no futuro porque a gente tá com medo do que vai vir, a gente não tem noção do que vai chegar e a gente precisa, né? Tá ali sempre querendo controlar tudo, querendo ver tudo, querendo organizar tudo. Então, ela gera essa tensão no nosso corpo, né? Esse excesso de adrenalina, né? Essa tensão de estar sempre preparado. E a gente se torna 24 horas por dia alerta, né? Que não é uma coisa saudável, né? Gera um desequilíbrio muito grande. O nosso corpo ele não foi preparado para estar 24 horas por dia alerta. Nada está preparado para ser 24 horas por dia alerta, né? Pensa, você deixar um aparelho eletrônico ligado 24 horas por dia, ele vai estragar muito mais rápido do que um aparelho que você liga, utiliza por uns momentos, depois você desliga, né? Justamente porque nada é feito para ficar 24 horas ali rodando. Precisamos também, né? Opa! O despertador. Então, esse desequilíbrio, né, esse excesso de estimulação, ele gera um desequilíbrio também no nosso sistema digestivo, né? O terceiro chakra, ele também está relacionado ao terceiro, o terceiro chakra está ligado também ao sistema digestivo. Então, ele gera uma tensão muito grande no sistema nervoso e produz um excesso de suco gástrico, né? Quem nunca ouviu falar em gastrite nervosa, né? É justamente isso, o excesso de ansiedade faz com que seu corpo produza um excesso de adrenalina, né? Vai gerar ali também um excesso de suco gástrico no seu corpo, vai ter aquela estimulação muito forte, né? No estômago, e aí você acaba tendo esse excesso de suco gástrico, acaba tendo essa gastrite, né? A gente sabe também que o estômago é responsável por digerir, né? É o estômago que digere as nossas emoções. O estômago, então, quando nós temos ali emoções presas, né? A gente fica ali com dor realmente no estômago, né? Porque são emoções que estão presas ali, né? E segunda coisa também, como eu já falei, só repetindo, uma pessoa ansiosa, ela desloca a sua mente para fora do nosso tempo real, né? Então, a pressa, ela toma conta das nossas emoções, ela toma conta dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E isso gera o quê? Uma distorção nos nossos pensamentos. A gente não consegue prestar atenção no que está acontecendo no aqui e agora. Porque a gente está lá no futuro. A gente está prestando atenção no que está lá no futuro. Então, a gente não consegue perceber os sinais sobre o que está acontecendo na nossa vida, os sinais quando é realmente a hora da gente agir ou não, né? Então, a ansiedade, ela acaba realmente atrapalhando até mesmo a concretização dos seus sonhos, né? A ansiedade, ela chega para também atrapalhar a realização dos seus objetivos, aquilo que você anseia tanto, que você quer tanto, você vai colocando tanta ansiedade, tanta pressa para que aquilo chegue, que você não consegue nem perceber os sinais de que aquilo está chegando, ou os sinais de que você precisa corrigir alguma coisa, porque você já está com o pensamento lá no futuro, você só quer que chegue, né? Então você desconecta um pouco do processo, desconecta do aqui e agora, que é o único tempo que a gente tem, né? Além do mais, uma pessoa ansiosa, então ela não consegue escutar.
né? Ela não consegue prestar atenção, ela não consegue escutar, ela tá sempre falando compulsivamente, ela tá sempre pensando compulsivamente, né? E ela interrompe as conversas das pessoas, né? Ela é distraída, ela sempre julga precipitadamente, né? Ela julga sempre com as informações ali, ela não espera ouvir completamente para poder criar um julgamento, né? Então isso também atrapalha ela na concretização dos seus sonhos, né? Porque se você já está julgando uma situação por algo inicial ali, por uma questãozinha que você percebeu, você não está avaliando o todo, né? Você está avaliando ali só um aspecto. E por que eu estou trazendo isso, né? Para mostrar que somente com calma, a tranquilidade, é que a gente vai conseguir realmente clarear os nossos pensamentos. A gente vai conseguir desacelerar realmente a nossa mente para poder a gente trazer, né, essa concretização daquilo que a gente tanto deseja, né? Quando a gente tá tranquilo, quando a gente tá calmo, a gente consegue ver os fatos e as situações com outros olhos. A gente consegue ver as situações, né, como elas sejam, né? Ou pelo menos de uma maneira mais ampla, uma maneira mais tranquila, uma maneira mais reflexiva sobre o que as coisas realmente são, né? Então a minha primeira dica realmente pra gente lidar com a ansiedade é você se acalmar. É a coisa mais contraprudente, vamos dizer assim, é a coisa que a pessoa ansiosa menos gostaria de ouvir, né? Mas você tem que ficar calmo, realmente. Você tem que tentar desacelerar a mente. Você tem que tentar desacelerar o seu ritmo, né? Para o corpo poder descansar. Lembra que eu falei que a gente fica 24 horas por dia ligado? A gente não pode. A gente tem que ter um momento da gente descansar, desconectar ali da aceleração, desconectar da nossa tomada, para poder a gente conseguir parar e o nosso corpo descansar. Então, o que eu trago para vocês? Respiração consciente, né? Você respirar contando até 7. Você segura, solta contando até 7, né? Você pode fazer isso comendo se você não consegue. Prestar atenção no ar entrando no nariz, né? Você sentindo o ar entrando no nariz, passando pelo corpo, enchendo os pulmões. E ao mesmo tempo sentir o ar saindo, né, dos pulmões, os pulmões se esvaziando, você soltando todo o ar. Eu digo, de início não é fácil, né? Eu também achava que não conseguia controlar a respiração, que se eu controlasse conscientemente a respiração, que eu não ia conseguir voltar a respirar, né? Então, assim, é um exercício de treino, realmente. Você parar ali 1 minuto e sentir conscientemente o ar entrando, conscientemente o ar saindo, né? Parar 1 minuto, deixar a mente parar de estar ali no... E simplesmente tentar não pensar em nada, né? Então, para acalmar, né? Que dica eu trago para vocês? Atenção plena, né? Eu tenho um livro de atenção plena, eu pensei que ele tivesse até aqui. É um livro que me ajudou muito, né? Que é de Mindfulness, né? Atenção plena. Ele trabalha principalmente com respiração consciente, né? E assim, não vou dizer que foi um livro fácil de ler. Eu tinha muita dificuldade, são exercícios semanais, né, que você tem que fazer a cada semana, são 8 semanas de treinamento com esse livro. E eu vou dizer que eu tive que tentar umas 2, 3 vezes para eu conseguir fazer os exercícios realmente, conseguir completar o livro realmente. Porque não é simples, né? Não é fácil para quem não está acostumado. Mas eu acho que vale muito a pena você tentar, vale a pena você começar pelo menos algo, né, nesse tipo. Não fui direto para meditação, porque eu ainda me considero uma pessoa agitada, né? Aí vamos indo aos poucos, eu tô indo para atenção plena, depois começa a ir mais para uma meditação, né? Também yoga, né? A meditação também, então a atenção plena, a yoga também, né? Tai Chi Chuan, todas essas práticas que são justamente para poder você manter a mente calma, né? Principalmente quando você não está tendo crise de ansiedade, né? O ideal é que você tenha já essa consciência antes da crise chegar. Quando a crise de ansiedade chegar, você conseguir parar ali, né? Poder ter
ter um estalo assim de uma consciência, conseguir interromper o processo ansioso, né? E com calma, a gente consegue observar a vida, a gente consegue olhar ao nosso redor, né? A gente pode olhar aos nossos sonhos, né? Começar a entender que tudo tem seu tempo, né? Que tudo é um processo, né? Que a gente está ali caminhando cada dia para atingir esse sonho, para atingir aquilo que a gente deseja, né? E que é passinho por passinho mesmo, né? Que tudo ali vai acontecer quando tiver que acontecer, né? A gente não pode colher um fruto antes, né? Mas a gente só consegue perceber isso quando a gente tá calmo, quando a gente tá tranquilo. Porque quando a gente tá ansioso, a gente quer plantar a semente hoje e colher o fruto amanhã. E vamos combinar que nem naqueles feijãozinhos que a gente plantava no algodão não dava, né? A gente plantava num dia, ele nem sempre ele começava a brotar no outro dia. Então, assim, é realmente observar que o nosso sonho ele tem que ser construído, né? A gente não tem como sair daqui, dar um salto e tá aqui. Então, é a gente ter essa consciência, né? Por quê? Por que eu tô falando também da questão do sonho, né? Porque a gente ansiar, né? Ansiar pela realização já do nosso sonho, ela gera muita ansiedade, né? A gente deseja muito aquele sonho, a gente deseja muito aquela coisa, e isso vai gerando muita ansiedade. Justamente por quê? Porque a gente tem a questão do tempo, né? Tudo tem um tempo para acontecer, né? E quando a gente anseia muito que isso aconteça amanhã, a gente gera uma ansiedade muito grande, porque o nosso corpo ele quer acelerar para poder chegar logo no futuro, né? Quem nunca, principalmente vamos pensar, Páscoa, Dia das Crianças, sei lá, Natal, as crianças não querem que o dia chegue logo, assim, gera uma ansiedade muito grande, por mais que seja uma coisa por um motivo bom, né? Elas querem os presentes no outro dia, mas assim, gera uma ansiedade muito grande. A criança fica muito agitada, ela quer tentar dormir logo para ver se o tempo passa logo, para poder chegar logo o outro dia. E isso, eu trago aqui também a questão dos concursos, né? Quem faz concurso, quem tá aí estudando para passar no vestibular, tem muito esse sentimento, né? Gera muita ansiedade esse processo. Justamente porque não tá no seu controle, né? É algo que não tá no seu controle. Então, assim, você quer muito aquilo, que aquilo se resolva, que aquilo aconteça, tudo, mas é algo que não tá no seu controle. Então, isso gera uma ansiedade muito grande, porque você quer fazer tudo, quer fazer para que aconteça. Mas não depende só de fazer, não depende só de você, né? Nós estamos participando ativamente desse processo, mas não depende somente da gente, né? E o que acontece? Normalmente uma pessoa muito ansiosa, ela é muito controladora também. Ela quer controlar tudo e todos para que tudo aconteça do jeito que ela deseja, para que tudo aconteça quando ela deseja. E vamos combinar que a gente não tem controle de nada. A gente mal controla a gente mesmo, né? Então a gente tem que tentar deixar esse controle na mão de Deus, né? Para quem acredita, né? Deixar esse controle na mão do universo e controlar apenas aquilo que a gente pode controlar, que é a gente mesmo, né? E tentar controlar as nossas reações frente a tudo que vai acontecendo. A gente participa sim da construção do nosso sonho, participa sim da construção do nosso processo. E ele tá ali, está chegando. Se ele já foi cocriado, ele tá chegando. Mas tem um tempo, né? Tem um processo para que aquilo chegue, precisa de tais circunstâncias para que ele chegue. Talvez você está sendo preparado durante esse caminho para que isso chegue na sua vida, né? E eu digo, eu estou cada dia menos ansiosa, eu já fui uma pessoa muito mais ansiosa, uma pessoa muito mais irritada, né? De ser muito ansiosa mesmo, às vezes até mesmo de não dormir, de estar muito acelerada, né? Mas o quê? Que nem eu falei, o livro da Atenção Plena já me ajudou bastante, né? Também faço outras dicas, né, que é as que eu vou trazer aqui para vocês, que são coisas que eu aplico mais no meu dia a dia, também que ajuda a lidar com esse excesso de ansiedade, né? E é por isso que eu trouxe até mesmo esse tema, justamente porque eu já tive muito, né? Já participei muito, assim, né, desse processo ansioso na minha vida, né? Então a primeira dica que eu trago para vocês é cuidar do terceiro chakra,
né? Ele é o equilíbrio das nossas emoções, ele é ali a base de tudo, é quem vai distribuir a energia. Então cuidem do terceiro chakra. Eu já trouxe um vídeo, né, que fala sobre o terceiro chakra. Então cuida do terceiro chakra com pedras amarelas, né? Imaginar também uma luz amarela sobre você. A questão da energia, né? Da gente pegar a energia do sol entrando no nosso terceiro chakra é também muito importante para a gente poder energizar esse chakra, né? Ele é um chakra da ação também, mas ele também é ligado ao nosso equilíbrio, né? Então, faça aí as práticas, né, para equilibrar esse terceiro chakra. A segunda dica é cuidar do nosso corpo físico, né? Não é porque é uma visão holística, não é porque é uma visão psicossomática das doenças que a gente não vai cuidar do corpo, né? O corpo, ele faz parte, né? A gente não está ignorando o corpo, a gente está integrando o corpo aos outros sistemas. Então, a primeira dica era do nosso sistema energético, né? Cuidar do nosso campo energético, do nosso terceiro chakra. Agora é cuidar do nosso corpo físico, né? A alimentação adequada, atividade física, um sono adequado, beber água, né? Tudo isso é importante para o nosso corpo físico. A próxima dica é a gente cuidar da nossa fé, né? Do nosso campo espiritual. É entender que tudo tem um tempo certo para acontecer, que tudo está certo no universo. Não existe nada errado no universo. Tudo que aconteceu tinha que acontecer. Tudo que for acontecer vai acontecer no tempo certo. E é a gente confiar que tem algo maior controlando isso tudo. Você não precisa controlar tudo. Já tem alguém fazendo isso, né? A gente só não quer abrir mão do nosso controle. A gente só não quer deixar que ele cuide por nós, né? E isso pode ser Deus, pode ser o universo, pode ser o divino, pode ser quem você acreditar. Ou se você não acreditar em nada, ok, tudo bem, né? Se você acredita num acaso. Mas entenda, tem sempre algo maior controlando tudo isso. Nada é por acaso, né? Não existe acasos no universo. Outra coisa também que eu trouxe aqui para vocês é rosas brancas. Rosas brancas têm uma alta vibração. Ela é ligada, né? Ela é um arquétipo, é uma imagem que é muito ligada à Virgem Maria, que é aquele cuidado, né? Então, pra gente se sentir cuidado realmente, né? Então, quem puder ter rosas brancas em casa durante esse processo, né? Tá ali estudando para conquistar algo, tá fazendo alguma coisa, traga rosas brancas para sua imagem, né? Traga rosas brancas para sua casa. Outra coisa também, aromaterapia, né? Eu gosto muito das plantas em geral, então aromaterapia, aroma de lavanda, né? De sálvia esclareia, elas são dois aromas que são calmantes, são tranquilizantes, né? Ajudam a desacelerar um pouco a mente, ajudam a desacelerar também o corpo, né? Também os cítricos, né? Quando você sente também, além da ansiedade, ainda um pouco de tristeza, pessimismo, né? Não tem como a gente ficar triste com o cheiro de laranja, são os mesmos receptores, né? Então, laranja e limão, né? Cítricos em geral, eles são muito bons justamente quando você já tá nessa fase muito pessimista, né? Quando você já tá numa ansiedade que já tá catastrófica, né? Então, traga esse aroma cítrico para sua vida. Outra dica também, essa eu não pratico, mas eu achei na internet, então eu trouxe porque eu achei muito interessante. É o quê? Tomar banho gelado. Por pelo menos 3 minutos ali na água gelada. Por quê? Porque ele vai ativar o nosso sistema parasimpático. Então ele vai liberar noradrenalina, que vai compensar um pouco a adrenalina que está ali no nosso corpo. Então ele vai baixar essa adrenalina, né? Então vai deixar a gente muito mais calmo, muito mais tranquilo. Próxima dica também, Ho'oponopono e gratidão. Ser sempre grato por todo o processo. Ho'oponopono para limpar os nossos medos, né? Limpar principalmente esse excesso de medo do futuro que a gente tem, né? Então faça sempre o Ho'oponopono para você, para o seu projeto, né? Se é isso que você está tendo, para a sua vida em geral, limpar esses medos. A gratidão por tudo, né? Quando a gente consegue ser grato, a gente consegue ver que o que aconteceu tinha que acontecer, que há males que vem para bem, né? Que a gente sempre ouve essa frase, mas quando a gente é grato, a gente consegue perceber isso, realmente, né? Outra dica que eu tenho aqui pra vocês é para quem é mais mental, né? É você pensar o que de pior poderia acontecer. Então você parar ali, você tá todo ansioso, com medo,
do que está acontecendo e pensar o que de pior poderia acontecer. Às vezes o pior que a gente imagina não é tão ruim assim, a gente ainda conseguiria lidar, né? A grande chave dessa pergunta é você perceber que você conseguiria lidar mesmo na pior situação que você imagina na sua mente, né? É um exercício mais mental, é um exercício mesmo para quando você tá ali com um pessimismo muito grande, mas é apenas para você perceber que você conseguiria lidar sim com a pior das hipóteses que a sua mente criou. Ela pode criar. A gente tem como lidar com tudo, né? Nós somos, graças a Deus, seres humanos muito adaptáveis a tudo. Pode não ser o que a gente merece, pode não ser o melhor, mas a gente conseguiria sim lidar com tudo, com o de pior que a gente imagina que poderia acontecer, né? E trazer uma dica também da fitoenergética, um composto, né? Que pra vocês, eu vou deixar também aqui quando eu postar o vídeo, eu vou colocar aqui embaixo, que é o quê? Fazer um composto com erva doce, pari-paroba, tanchagem ou tansagem, ipê roxo e capim-cidreira. Então, esse composto, ele vai ajudar você a lidar com essa ansiedade, né? Ele vai agir principalmente no terceiro chakra, no sexto chakra, justamente para equilibrar essa ansiedade que a gente está tendo, né? Então, esse composto você pode fazer, coloque intenção positiva nele quando você pegar as plantas, mentalize uma limpeza nessas plantas, mentalize também uma intenção positiva de que elas estão ali para te ajudar, né? E aí você vai fazer esse composto, você pode fazer o chá, ou você pode fazer uma infusão a frio, não tem necessidade, a gente não precisa extrair o composto químico, né? Como ele é energético, a gente precisa apenas extrair a energia das plantas, né? E aí você vai utilizar esse composto 3 vezes ao dia por 7 dias. E aí você para e observa, né? Se você melhorou ou não, se você quer repetir. Então você pode começar novamente mais um ciclo de 7 dias, né? Quem também quiser, né? Os sprays prontos, eu já tenho spray já também de relaxamento, que é justamente para diminuir essa questão da ansiedade, né? Depois eu vou colocar nos stories, melhor. E por último, né? E não menos importante, se você sente que a ansiedade já está atrapalhando a sua vida, já está num nível que você não está conseguindo lidar sozinho, né? Que essas coisas aqui não são suficientes, procure ajuda psicológica, procure ajuda psicoterapêutica, né? Procure um psiquiatra, procure um psicólogo, né? Eu gosto mais da questão mesmo da psicologia, né? Porque é você lidar com as suas coisas. Mas é claro, tem gente que precisa ser medicado, né? Então, vá atrás de ajuda. Se é algo que está atrapalhando demais a sua vida, você não está conseguindo lidar com a sua vida mais por conta disso, procure ajuda. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos que estiveram aqui, né? Espero que isso ajude vocês a lidar com essa ansiedade, a lidar com esse mal do século, né? Com esse mal tão presente nas nossas vidas. Então, até mais. Obrigada.